não sei se ficou clara a linha do tempo. Então, bem resumidamente, o Moisés está logo aqui atrás, né, muito aqui atrás. Jesus está aqui e o Maomé está aqui. Tá bom? O que mais que nós temos para falar hoje aqui? Bom, aqui eu já comentei no encontro passado sobre o Jinn, mas de lá para cá eu acabei recebendo esse livro aqui, fascinante, o Mundo dos Jinn, que fala sobre o período anterior, um pouco anterior ao Islã, na Península Arábica, e como que era essa questão a mitologia dos jinn, né? E como esses jinn foram incorporados no Islã. O Islã não surgiu, todas as religiões acabam estabelecendo as suas liturgias, o seu cânon, né, o cânone de livros e tal, mas nada surge do vazio. Tem todo um ambiente onde isso vai surgir. E o Islã, onde ele surgiu, existiam judeus, existiam cristãos nestorianos, aqueles que não, enfim, tinham uma outra visão de Jesus, que eles achavam, os nestorianos, só para dar um exemplo, eles não gostavam, eles eram contra o conceito de que Maria era a mãe de Deus. Maria era a mãe de Cristo, não era a mãe de Deus. Essa distinção. São sutilezas, mas que, do ponto de vista da teologia, tem um impacto imenso, né? Então, existiam vários grupos cristãos, existiam os judeus, e existia também toda essa tradição das tribos árabes e essa crença nos jinn, que tem até hoje, como eu falei para vocês, quando eu fui para Dubai, encontrei o cara que estava tentando encontrar os jinn nas ruínas. E os jinn, esse livro explica bem, se os homens, olha que interessante isso, os homens foram feitos do barro, né? De acordo com o judaísmo, de acordo com o Islã, o Adam vem da palavra hebraica Adamá, que é terra, né? Os anjos são feitos de luz e os jinn são feitos de fogo. Os jinn são feitos de fogo. Só que isso não necessariamente não tem absolutamente nenhuma relação disso com o jinn ser o diabo ou ser o daemon, né, os pequenos diabinhos. Não tem nada disso. Os jinn são descritos aqui como tal qual humanos. É um mundo paralelo. É uma outra espécie que está ali junto com a gente. Então, tem jinns que são muçulmanos, tem jinns que não são muçulmanos, tem jinns que são legais, tem jinns que são malvados, tem de tudo. E a comunicação, enfim, aí tem uma longa história de como que é essa comunicação. E no Alcorão, no livro, no Coran, tem imensas... deixa eu só ver. Só uma coisinha aqui. Tá, beleza. Tem imensas menções aos jinn. Tem até um livro chamado Al-Jinn. Então, eu também comentei da questão das rotas comerciais. Agora vamos tentar falar um pouco do Islã. Vamos começar, depois de um encontro e meio sobre civilização islâmica, vamos começar a falar do nascimento do Islã. Muhammad nasceu em 570 e acabou sendo criado pelo tio Abu Talib. A gente vai falar da família deles de um jeito que vocês vão sair daqui conhecendo toda a família, e é fundamental. É fundamental entender essa família. Essa família que vem de uma tribo árabe, que são os Quraishitas. Tá? No ano 610, quando ele tinha 40 anos, ele começa a receber as revelações de Deus através do anjo Gabriel, e ele vai receber essas revelações até o fim da vida dele.
Mas, bom, enfim, no começo talvez as pessoas possam ter achado que ele estava maluco, coisa assim, mas a partir de um certo momento as pessoas passaram a acreditar e passaram a se submeter a isso. A palavra árabe para submissão é Islã. Muslimim é aquele que se submeteu, né? É por essa razão, inclusive, que eles dizem que o Abraão, que está lá atrás, lá bem antes do Moisés, lá bem longe, é o primeiro muçulmano. Mas eu entendo isso como uma tradução do árabe, é o primeiro que se submeteu a Deus. Tudo bem. Não está errado essa frase. É o primeiro, vamos dizer, monoteísta, é o primeiro que se submeteu, é o primeiro muçulmano. Então, às vezes, a palavra é uma questão de palavra, né? Um judeu pode ser que fique incomodado, falando, mas que história é essa? O Islã surgiu tantos mil anos depois de Abraão e vem falar que o Abraão é o primeiro muçulmano, mas é uma palavra em árabe, que é o primeiro a se submeter ao monoteísmo. Bom, qual que foi a revelação no Monte da Luz aqui, né? Jabal An-Nur. Ele recebeu uma palavra, ele recebeu, ouviu, né, do anjo Gabriel falando Ikra. Ikra, para quem fala hebraico, é a mesma raiz de likró, cará, ler. Então, o Corão tem a mesma raiz do hebraico, ler. Leia em nome do Senhor. Inclusive, aqui, eles também, essa palavra aqui, né, Ikra, Bismi Rabi, Rabi é o Lord, né? O Senhor, e é Rabi, a palavra em hebraico, Rabi. Né? Então, leia em nome do Senhor, e o Maomé, o Mohammed, falava, eu não sei ler, como que faz e tal. E aí o anjo Gabriel reforçando, né? O homem que leia em nome do Senhor que criou o homem através de uma gota de sangue, leia, porque o Senhor é o mais generoso de todos, né? E ensinou através do calam, da caneta, da pena, né? O que o homem tem que saber. Né? E essa, eu deixei aqui a menção da Sura. Sura são os capítulos do Alcorão. E você pode talvez se perguntar, mas o capítulo 96, mas não começou aí? Esse não tinha que ser o capítulo 1? A resposta é, o Alcorão, ele tem, eu estava até comentando isso com a Arlete, não sei se a Arlete ainda está aí, tem essa questão, ele não é cronológico. O Alcorão não é um livro semelhante à Bíblia. Começou assim, depois foi assim, no ano tal, aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois não. O Alcorão, ele é absolutamente aleatório, nesse sentido no sentido temporal, né? Então, o Maomé, ele escreveu diversas suras, diversos trechos do Alcorão, em duas cidades diferentes, Meca e Medina. E então você tem as suras de Meca e as suras de Medina, que são bem diferentes. As de Meca, elas são menores, as de Medina, elas são maiores, normalmente, e a ordem do Alcorão é da sura maior para a sura menor. A maneira como ficou classificada é isso, da maior para a menor. Então, a ordem é só o tamanho da sura, né? Que é mais ou menos anticronológico, porque as que ele escreveu depois são as primeiras que aparecem no Alcorão. Tá? Muito bem. Então, a história do Abraão e da Caaba, essa é uma história interessante que acho que vale a pena mencionar. O que é a Caaba? Aquela pedra preta que a gente vê em Meca. É um templo.
não é uma pedra, um monolito gigantesco. É um templo de 100 metros quadrados, 10 por 10, que está com uma série de cortinas e tem, obviamente, adereços especiais e tal. E nesse templo tem a pedra de Blackstone. É isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. É uma pedra que talvez possa ser um meteorito que fica aqui, ó, nesse cantinho aqui. E, segundo a tradição islâmica, esse templo foi construído pelo Abraão. O Abraão, ele acabou indo para o deserto com o Ismael e chegaram nessa região, construíram esse templo. Faltava uma pedra, essa pedra teria, vamos dizer, caído do céu, alguma coisa assim, e aí completaram o templo, tá? Essa é um resumo bem sintético ali do que é essa pedra, mas na época já de Meca, no período do Maomé, esse templo ele era usado, esse salão, ele era usado para colocar as estátuas de vários deuses que tinham na Arábia, vários tipos diferentes. Existia até uma certa hierarquia de deuses e tinha o deus Lá, talvez fosse o mais importante de todos, o Allah, acabou sendo o deus que, vamos dizer, ganhou de todos os outros, né? Então, o Maomé... Bom, deixa eu seguir aqui o caminho, senão eu vou me perder um pouco aqui. Vamos seguir no que aconteceu quando ele começa a ir a público falar da revelação, e que ele é um profeta. Bem, ele consegue adeptos da sua família, né? Khadija, o Abu Talib, o Ali, que é o primo dele, o filho do Abu Talib, é um dos primeiros a se converter ao Islã. E ele, bom, no ano 620, ele tem esse sonho. Esse sonho vai acabar sendo bastante importante. Tem várias histórias relacionadas a esse sonho. Esse sonho, que aqui não é um sonho, ele está agradecendo a Deus por trazê-lo são e salvo da mesquita sagrada, que ele chama de Al-Majid Al-Harami, Haram, que é sagrado, até Al-Majid Al-Aqsa, a mesquita Al-Aqsa. E a palavra Al-Aqsa, em árabe, significa a mesquita, no caso, Al-Majid é mesquita, Al-Aqsa, distante. A mesquita distante. É essa a única menção que existe no Alcorão do que hoje os muçulmanos entendem como sendo Jerusalém. A mesquita distante, de acordo com a leitura atual, o mainstream muçulmano, isso é Jerusalém. Hoje existe uma mesquita em Jerusalém, no Monte do Templo, ou na Esplanada das Mesquitas, tem o nome, cada um dá o seu nome, né? Que é a mesquita de Al-Aqsa. Veja bem, não é a mesquita dourada, aquela cúpula dourada linda e maravilhosa, que aquela é a mesquita da pedra. A pedra onde o Abraão teria ido sacrificar o Isaac, e segundo o Islã, teria ido sacrificar um filho. Não fica muito claro qual filho. Pode ter sido eventualmente o Ismael ou o Isaac, né? A mesquita de Al-Aqsa é logo ali do lado, e ficou conhecida como a mesquita distante. Muito tempo depois do ano 620, dessa jornada noturna al-Isra, que está na Sura. Tem uma história bastante interessante depois que o Maomé morre e começam a ter vários o que eles chamam de hadith, que são as tradições, né? Olha, diz que o profeta fazia assim, fulano de tal, que conheceu o ciclano de tal, não sei, disse que o profeta disse isso, e assim vai, né?
E tem toda uma... Até que nem no judaísmo, tem o Midrash, são histórias contadas. O Midrash tem uma história que conta uma viagem noturna de Moisés para os por 7 estágios do paraíso, do heaven, 7 paraísos, né? E nessa viagem noturna do Moisés, cada andar ele encontrava um anjo, Metadron, tem vários nomes diferentes, e essa é a viagem do Moisés. Isso está no Midrash, uma história contada no Midrash. Existe uma história na tradição islâmica que é a viagem noturna do Maomé, e que ele também viaja por 7 paraísos. E em cada um deles ele encontra um profeta. Então, ele encontra, num andar, Adão. No outro andar, ele encontra João Batista e Jesus Cristo. No outro andar, ele encontra Moisés. Moisés está lá em cima, é os últimos andares, né? E todos fazendo uma certa reverência a ele, dando a entender que o Maomé é o maior, o último dos profetas, né? Não há como você não encontrar uma correlação forte entre o Midrash, que existia já como Agadot, como lendas judaicas, e essa história. Então, é um sincretismo muito grande. O judaísmo bebeu bastante do islamismo ali, o islamismo bebeu bastante do judaísmo. É uma mistura muito grande de tradições, tá? Vamos falar um pouquinho da família do nosso profeta aqui, que estamos estudando, profeta Maomé. Como eu tinha falado, a tribo é Quraysh, e isso também é importante lembrar que essa organização dos árabes era uma organização tribal. Né? Não que existissem apenas nômades, havia os nômades, havia os sedentários, mas as organizações eram sempre tribais, né? E existia era bastante democrático até. Você, para eleger um líder da sua tribo, tinha que ter um consenso, não era uma coisa... não tinha um ditador, não ia ter um ditador, ia ter um líder eleito, e esse líder, obviamente, ele tem talvez poderes absolutos, mas ele era eleito por um grupo de pessoas. Bom, nós chegamos aqui, quando a gente fala dos corais, tem vários clãs. O que eu queria falar mesmo é o clã do Abd Manaf, que tem os Hashemitas e os Abd Shams. Vamos, então, falar um pouco dos Hashemitas, tá? Então, um efeito especial aqui, coloquei tudo em cinza, para a gente focar no grupo dos Hashemitas. São muitas gerações, tá? Não é que os Hashemitas nasceram com Abdul Muttalib, mas eu já estou ali resumindo, falando, aí um dia tinha esse senhor, Abdul Muttalib, que é o avô do profeta Maomé. Ele teve 3 filhos, talvez mais, mas filhos importantes. A gente já vai falar do Al-Abbas daqui a pouquinho, mas vamos falar então do Abdullah e do Abu Talib. Tá? O Abdullah é o pai do profeta Maomé, que é esse belo símbolo aqui. Aqui está escrito Muhammad, de uma maneira maravilhosa, e que tem uma simbologia, que é como se ele... É escrito como se ele tivesse descendo do céu. Assim, né? Muhammad. Aliás, a palavra Muhammad, Ahmed, Mahmoud, todos esses nomes têm a mesma raiz, Hamada, que é abençoado. Então, Muhammad é o abençoado, Ahmed, o mais abençoado. Enfim, aí tem algumas diferenças de tipos verbais, mas, essencialmente, essa é a origem do nome Muhammad. E era um nome que existia antes, tá? Não é que surgiu com o Islã. O Abdullah, o nome dele é Abdullah, que é o servo de Deus. O nome dele é Abdullah antes de ter o Islã surgir.
mas esse Alá que tinha aqui, ele estava sendo disputado, vamos dizer assim, com outros deuses. Bem, o Abu Talib, ele teve um filho que é o Ali, como eu falei, é um dos primeiros a se converter ao Islã. E o Maomé, uma das esposas dele é a Khadija, que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui. A Khadija, ela se casa com o Maomé e tem a Fátima. A Fátima, que é a filha do casal. Muito importante essa linha. Através dela ela vai ter os filhos Hassan e Hussein, e a gente já vai discutir quem são esses personagens. Se você é muito interessante, você vai lá em Portugal e você vai para a cidade de Fátima, onde tem a Nossa Senhora de Fátima, e é um nome que tem muito no Brasil, Fátima, um nome cristão, Fátima, mas o Fátima é da Fátima, porque os árabes estiveram no Portugal durante 700 anos, né? E fundaram essa cidade, a Fátima. E aí, um dia, alguém viu a Virgem Maria, a Nossa Senhora, na cidade de Fátima. Ficou Nossa Senhora de Fátima, que é todo esse sincretismo interessante. E a mão de Fátima? Oi? A mão de Fátima? Não sei, a mão de Fátima, bom, certamente é um símbolo islã, mas também é judaico, né? Mas não sei se tem o nome de mão de Fátima, né? É Ramsa, em hebraico, né? Então, não sei se tem alguma correlação. Mas a mão de Fátima vem da Fátima. Deixa eu ver aqui, muito bem. Depois nós temos os Umáidas. Então, a gente tem os Hashemitas, através do Abdul Muttalib, e os Umáidas. E os Umáidas, eu não acho que a gente... alguns nomes são importantes, por exemplo, o Uthman. Opa, desculpa, gente. Opa, não, vou estragar aqui. O Uthman acaba sendo uma das pessoas que acompanha o profeta Mohammed na sua jornada e se torna um dos califas, e um daqueles califas que é conhecido como os Rashidun, que são aqueles corretamente guiados, aqueles que que tiveram contato com o profeta Maomé, tiveram os ensinamentos do profeta Maomé. E temos que mencionar aqui também o Muawiyah, que vai ser um general, um governador, melhor dizendo, um governador da Síria recém-conquistada. Os árabes foram conquistando tudo, ele vai ser um governador da Síria e vai ter uma briga com o Ali e suas descendentes, a gente vai ver mais adiante. Tá? São personagens importantes, tá? Por isso que eu estou colocando aqui. O Muawiyah e o Uthman são personagens importantes da história do Islã. Finalmente, nós temos os descendentes de Al-Abbas, que vão criar uma dinastia chamada Abbassidas, a linha dos Abbassidas, né? No nome aqui, o primeiro, que vai ser futuramente o primeiro califa dos Abbassidas, é o Ali ibn Abdullah e depois o Muhammad bin Ali. Não há muita criatividade nos nomes, né? E isso causa bastante confusão. Só mencionando aqui, eu acho que eu não coloquei, mas aqui esse outro clã aqui dos Abdel Uzza, dos Azad, na verdade, tem a Hadija, com quem casou-se o profeta Maomé, uma esposa mais velha do que ele. Ela é uma mulher muito rica, comerciante, e ele acabou conhecendo aquelas rotas comerciais, subindo até Damasco e tudo, porque ele talvez representasse a Hadija nessas viagens, né? E tem o Zubair, que é o irmão da Hadija e que também é um personagem importante em uma revolta que vai ter mais adiante. Mas é tudo dentro do clã dos Quraysh, dentro da tribo dos Quraysh. Né? Como toda família, né, tem os seus problemas. Bem,
Só para deixar... São muitos nomes e tal, mas será que precisa saber tudo isso? Então, eu deixei aqui mais ou menos uma tabelinha do que eles representariam hoje, quem são os descendentes hoje, ou quem clama a descendência desses personagens, né? Então, do Alabás, eram apenas os abássidas, que já não existem mais, uma dinastia que já não existe mais. Dos umáidas, tinham os umáidas de Damasco e depois os da Espanha, também já não existem mais. Os descendentes de Hassan são os xarifes de Meca, que já não existe mais. O xarifado de Meca, ele existiu até pouco antes da primeira, pouco depois da Primeira Guerra Mundial. Teve uma guerra com os Ibn Saud, que é uma outra tribo, um outro grupo, e os Ibn Saud conquistaram o xarifado de Meca e acabaram fundando uma Arábia dos Ibn Saud, que ficou a Arábia Saudita. Que não era a Arábia Saudita, era a Arábia só, né? Bem, temos também do Hassan os Hashemitas da Jordânia e os Alauítas do Marrocos. Então, esses são grupos que clamam descendência direta do profeta através do neto Hassan. E do neto Hussein vêm os imãs dos xiitas, o Irã, por exemplo, os ismaelitas, que hoje são um grupo menor, mas eles já tiveram bastante influência no Islã, e os fatimidas, que é uma dinastia que controlou o Egito durante algum tempo, alguns séculos, deu origem, inclusive, aos drusos e, enfim, grupos que hoje ainda existem, tá? Perguntas, alguma dúvida? É muito complexo. Eu sei que nomes é uma coisa meio chata e, obviamente, vocês não precisam guardar todos esses nomes, né? É que não dá para contar a história da civilização islâmica sem mencionar esses nomes. Daqui a pouco a gente vai ter uma guerra que aconteceu, porque um reclamava porque é descendente, o outro... Então, se a gente não sabe o básico, o que eles chamam do Ahl al-Bayt, a família, Ahl al-Bayt, é aquele conceito que eu falei para vocês, que existia inclusive no judaísmo, né? A família davídica. Se a gente não entende isso, fica muito difícil, mas a gente vai sempre voltar nessa tabelinha aqui. A gente vai ficar bastante tempo passeando por essa tabela, tá? Depois eu posso até mandar uma imagem dessa tabela para vocês, enfim. Bom, aí vamos à história. O Maomé ainda está vivo. No ano 622, ele causa a ira dos Quraishitas, né, da maior parte dos representantes das tribos, não gostam do Maomé e dessa ideia dos muçulmanos, expulsam ele de Meca e ele vai para Medina, que na época se chamava Yatrib, e depois passou a se chamar Medina Talnabi, a cidade do profeta. Lá, essa viagem, essa partida que ele sai, ele com um grupo de muçulmanos, é conhecido como a Hijra, a Égira, e vai durar cerca de... Vai ser o ponto de partida do calendário muçulmano. Esse é o ponto de partida, o ano zero do calendário muçulmano. Tá? Em Medina, ele acaba arbitrando disputas. Tinha em Medina tribos pagãs, tribos de judeus ou árabes convertidos ao judaísmo, né? E ele enfrenta algumas dessas tribos, tem problemas com algumas dessas tribos, particularmente ele tem problema com tribos judaicas que não aceitaram o Maomé, e aí ele, enfim, tem uma guerra, ele mata todo mundo da tribo, e aí ele vai lá e escreve, né, uma sura falando que não dá para confiar nos judeus, alguma coisa assim, porque tal. Tudo era e isso está lá registrado no Alcorão, né?
Mas tem muitos outros momentos de harmonia, né? Muito bem. Umas batalhas, o Maomé acaba montando um exército de muçulmanos que volta para Meca, conquista Meca e se declara e destrói todos aqueles santos que estavam, mais ou menos como Jesus fez no templo, né, dos comerciantes e tal. O Muhammad ele vai lá e destrói os santos, tal. E em 632 ele morre. Então aqui eu fiz um pequeno mapinha só para localizar mais ou menos. Meca está aqui, Medina, né? Isso é um mapa bastante ilustrativo. E aqui as tribos judias e as tribos pagãs. O Maomé acabou arbitrando essas disputas e ali ele acabou escrevendo uma constituição. Ele morreu e a gente vai passar mais ou menos rápido por esses primeiros califas, conhecidos como Rashidun, os corretamente guiados, aqueles que estiveram muito próximo do profeta Maomé e herdaram através do consenso. Por exemplo, o Abu Bakr é o primeiro, era o mais velho, ele acabou falecendo pouco tempo depois, e existia um pleito desse quarto califa, que é o Ali, existia um pleito de que ele deveria ser a vez dele. Né? Depois que o Abu Bakr morreu, seria a vez dele. Por quê? Porque ele era casado com a Fátima, que é a filha do profeta, e ele, enfim, tinha os filhos os netos do profeta eram filhos dele. Então tinha uma questão de sangue aí, né? Mas não era assim que funcionava a tribo árabe. Os árabes não eram assim. Os árabes eles tinham uma questão de uma eleição, um consenso. Então não era uma questão de sangue familiar. Então, em seguida, foi o Omar, o califa. O Omar ele conquistou muitos territórios. Logo, só um parênteses, de cara, quando o profeta Maomé morreu, muitas tribos que tinham jurado lealdade ao profeta falaram, bom, aqui morreu, não tem mais que prestar lealdade. É o baia, que eles chamam, é o juramento de lealdade. Isso deixa de ser válido se a pessoa morre. Então, eles tiveram que, inclusive, revisitar essas tribos. O Abu Bakr foi importante nisso, de revisitar as tribos e fazer com que as tribos reafirmassem a lealdade aos muçulmanos, né? O Omar ele já foi assassinado, depois o Uthman assumiu e foi assassinado por um muçulmano. Esse foi um crime muito importante, muito grave, né? E aí, finalmente, então, o Ali ascendeu ao poder. Tá? Vamos só voltar aqui rapidamente nessa árvore para ver quem é o Uthman. O Uthman está aqui, ele foi assassinado. Quando ele foi assassinado, o Ali assumiu o califado, mas esse senhor, o Muawiyah, que era o governador da Síria indicado pelo Uthman, começou a dizer, olha, não, eu quero que se investigue a morte, o assassinato do Uthman. Ele foi cercado na sua casa e invadiram a casa dele, mataram ele, encontraram ele lendo o Alcorão, diz a história, e escravos convertidos ao Islã teriam matado ele. Então, o Ali, o Muawiyah da Síria, ele não deu o baia, ele não jurou lealdade ao Ali, esse califa, tá? E aí a gente começa a Primeira Guerra Civil. Começa a Primeira Guerra Civil. Então vamos ali, nós estamos aqui com o Islã, ele está em que ano? No ano 656. Se a Hijra é o ano 0622,
Nós estamos no ano 34, mais ou menos, do Islã, mais ou menos porque o Islã é o calendário lunar, então não é um para um, mas mais ou menos no ano 34, 35, dali a Primeira Guerra Civil no Islã. 30 anos de existência desse movimento, que era, obviamente, uma religião, mas passou a ser também um império. Passou a ser um império. Aqui, então, eu coloquei, só para vocês terem a localizar aqui, a disputa entre Muawiyah e o Uthman. Como está o nosso tempo? 8h30. Eu acho que nós, como eu temia, encerramos aqui na primeira fitna. Eu vou parar aqui, um segundo, aqui, né? Para a gente discutir um pouquinho, tem uns 10 minutos para a gente bater um papo, e aí a gente segue daqui. Essa foi um pouquinho menos fascinante, né, do que a primeira. A primeira foi... A gente começou a falar um pouco de qual a influência da civilização islâmica no mundo, mas aqui a gente tem que contar um pouco da história, realmente, do que aconteceu, com muito cuidado, porque são visões diferentes. Os xiitas têm uma visão, os sunitas têm uma outra visão. A gente já vai falar dessa cisão no próximo encontro. Então, abro a palavra para que vocês possam fazer as perguntas que quiserem. Miki, Oi. eu queria te dizer que eu adorei a linha do tempo, para mim fez todo sentido, sabe? Agora deu para ter uma visão geral, e para mim isso é muito importante. Então, eu te agradeço muito, realmente foi muito legal. Obrigado. Agora, a família é complicada, né? Conhecer toda essa família, conhecer os nomes e guardar, mas a gente vai se acostumando com esses termos. É difícil. Michel, Oi, Célia. existe algum debate ou algum tema sobre esse anjo